ajuda tua igreja, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo. Amém. Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao nosso discipulado. Estamos de volta, estudando aqui a carta de Jacó, a carta de Tiago, irmão de Jesus, para quem não conhece, que não esteve conosco desde o início. Se você quiser o PDF aí, com todas as ministrações até aqui, é só me mandar uma mensagem que eu vou enviar para você, tá bom? Nós vamos continuar nosso estudo hoje, entrando no capítulo 2, terminamos no capítulo 1. E ali no capítulo 1, no término do capítulo, nós vimos Tiago começando a mudar de assunto e entrando em questões mais de religião, de cunho religioso. Ele fala sobre a língua e depois ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Então, nós terminamos, entrando nesse contexto, e hoje ele vai falar sobre a imparcialidade. E vamos ver como que isso se trabalha no contexto da igreja, no contexto da nossa fé. E vamos ver sobre alguns conceitos interessantes sobre escravidão. Será que havia escravidão no Antigo Testamento? Ou será que era algo um pouquinho diferente do que essa noção moderna, que nós temos de escravidão hoje? Vamos olhar sobre isso, porque ele trabalha conceitos de riqueza e pobreza, se os ricos são salvos ou não. Nós vamos olhar isso e vai ser bem interessante com nossa conversa aqui hoje sobre esse assunto. Também vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa conversa e vamos entrar já na carta e vamos estudar aquilo que o Senhor tem para nós. Lembrando que Tiago está escrevendo também para a igreja na diáspora e provavelmente um grupo de judeus cristãos agora, que se converteram ao caminho, ao cristianismo. Então, a audiência de Tiago é especificamente para judeus que se converteram ao cristianismo, mas são aplicações muito práticas, princípios universais que nós encontramos nessa carta. É isso que nós queremos abordar hoje, pensar e ver como se aplica em nossas vidas. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, estudando o texto, aprendendo e expondo a Tua Palavra, que ela é viva e eficaz e ela é um tesouro inestimável. E nós queremos extrair tudo que podemos de hoje à noite, Senhor. Nos ajude, fale conosco, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, meu resgatador, minha rocha. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, se você tem perguntas, comentários, já pode escrever aí, já pode me interromper se você quiser. Nós sempre tentamos ser o máximo interativos aqui, tentando fazer isso de qual forma mais informal possível. Então, se no meio da administração, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode abrir seu microfone e perguntar, ou então colocar no chat aí no final. A Thalita, que está me ajudando aí como host, anfitriã aí, vai me ajudar a responder essas perguntas no final. Amém? Vamos lá, começando o capítulo 2. Nós vamos ver o versículo 1 em diante, certo? Começa assim o texto, e aí o texto do versículo, os primeiros 3 versículos, 4 versículos falam do mesmo assunto e continua ele abordando esse assunto aqui. Ele começa dizendo: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Então nós vamos ver agora o conceito de imparcialidade na Bíblia. O primeiro que eu quero apresentar para vocês é quando Pedro tem aquela visão no terraço, com um tipo de lençol desce, ele vê todos os tipos de animais ali, e tanto os animais puros como impuros. Os impuros, especificamente, Deus o manda comer, e ele diz que não vai comer. Por 3 vezes ele diz não, e Deus manda ele comer. E ele entende que naquele momento ali, todos os alimentos eram considerados puros diante do Senhor. E logo após essa experiência ali, ele tem essa experiência com Cornélio. Cornélio, diz o texto, em Atos 10, era um homem temente a Deus que dava esmolas, e ele tem uma experiência com Cristo, e ele quer conhecer o Evangelho. Então Cornélio envia pessoas até Pedro, Pedro chega à casa de Cornélio, e ali ele vê que pagãos, homens gentios, vamos dizer, melhor dizendo, também podem ter experiências com Deus. Cornélio é batizado no Espírito Santo antes do batismo nas águas, e ele ali tem uma experiência com Deus, e naquele momento ali, Pedro chega à conclusão que, abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Para Pedro, em sua concepção, somente judeus convertidos, tinha uma percepção muito, como eu posso dizer assim, parcial acerca do Evangelho. Lembra-se que
Paulo combate Pedro, né? Diz na face até no texto bíblico, quando Pedro está sentado com os gentios, comendo, e aí quando os judeus chegam, Pedro se afasta dos gentios e vai sentar somente com os judeus. E Paulo retruca ele, né? Combate ele, diz na face, pela sua imparcialidade, pela sua hipocrisia, falsidade, e nós vemos que realmente Pedro tinha esse conceito de separação, de imparcialidade, e naquele momento Deus mostra a Pedro que realmente Deus não faz acepção de pessoas. E lá em 1 Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito que sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele, olha o que ele diz, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então ele associa o fruto da santidade como aqueles que não fazem acepção, porque Deus não é aquele que faz acepção de pessoas. Então nós vemos aqui muito claro para Pedro que esse conceito começa a tomar forma em seu coração, em sua fé, de entender que Deus quer salvar a todos, inclusive aqueles que não têm a lei, que não têm os profetas, né, os patriarcas, ele quer salvar a todos e ele começa a reconhecer essa ideia. E lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo diz que não há mais judeu nem grego, né, além de outras coisas como macho e fêmea, homem e mulher, porque todos nós somos um agora em Cristo Jesus. Então esse conceito de imparcialidade é muito claro nas Bíblias Sagradas. Mas vamos continuar vendo esse conceito aqui, certo? Lá em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, ou seja, parciais, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Mesma coisa. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Então reparem como é muito claro aqui para o apóstolo Paulo, assim como Pedro, que Deus não faz acepção de pessoas. E em Colossenses, Paulo diz que quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Ou seja, Deus é justo, certo? E fará justiça a quem merece, né? Então nós precisamos realmente entender esse conceito. Mas isso vai além, né? Tiago, nós vamos continuar estudando o texto aqui, ele vai falar sobre quando o homem com um anel de ouro entra na igreja, entra na comunhão, como nós devemos tratar ele, nós não devemos colocá-lo numa colocação, num lugar de destaque, se é só porque ele tem riqueza, só porque ele é uma pessoa de posses e tudo mais, como nós devemos tratar isso? Ele já vai trabalhar isso. Então, o que nós vemos essa questão do anel de ouro, né? Um exemplo particular e cultural, os políticos romanos, eles usavam esses anéis, e eles representavam sua classe, seu status, sua autoridade, e as roupas também usadas naquela cultura daquela época distinguiam também os pobres dos ricos. Isso também acontece, de certa forma, no nosso tempo, embora nós estamos num país de primeiro mundo e você pode adquirir qualquer tipo de roupa, mas ainda existe, né, essa noção de que, sim, as pessoas que usam aquelas marcas mais caras são pessoas de posse, né, e os artistas, as pessoas do entretenimento sempre estão usando roupas de marca e isso também, de certa forma, remete a essa ideia de que eles estão numa classe social acima e muito maior, né? Mas na Judéia e na maioria do Império Romano daquela época, os ricos, de fato, eles oprimiam os pobres. E Tiago está dizendo que esse tipo de acepção, esse tipo de tratamento das pessoas com menos posses, com menos dinheiro, era algo imoral, né? E ele enfatiza que dar preferência aos ricos em detrimento dos pobres é pecado. E nós precisamos entender isso, certo? E temos um certo cuidado quanto a isso. Eu não vejo isso muito presente aqui no Japão, né, especificamente, mas acredito que vocês já experimentaram isso no Brasil, né? Em países de primeiro mundo, esse disparate entre as classes não é tão, a distância não é tão grande como nos países de terceiro mundo, né? Então, com certeza, você já experimentou algum tipo de discriminação, algum tipo de acepção nesse sentido, né? Em culturas, né, que podemos dizer assim, mais pobres. Então, tenho certeza que você talvez já teve. Eu tenho um testemunho para contar nesse sentido. Agora, vamos ver o que a lei romana tem a anunciar sobre isso. A lei romana favorecia descaradamente os ricos. Pessoas de classe social baixa não podiam trazer acusações nos tribunais romanos contra as pessoas de classe mais alta. Então havia injustiça na cultura romana. Se é só a elite, a aristocracia, né, aqueles que estavam nessa classe que tinham acesso à justiça, acesso
aos bens, acesso a todos os benefícios que uma sociedade possa ter. Somente os ricos desfrutavam disso naquela cultura romana, certo? Então havia já esse sentido de injustiça e parcialidade naquela cultura, certo? Na lei judaica era diferente. Isso que eu quero ver com mais detalhes aqui para vocês, que acredito que seja bem interessante nesse sentido. Vamos ver o que a lei tem a dizer acerca dessa imparcialidade. Diz assim o texto em Levíticos: não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres e nem procurem agradar os grandes ou os ricos, mas julguem o seu próximo com justiça. Então, já na lei, né, mosaica, nós vemos que Deus já estabelece como princípio a justiça e a imparcialidade. Mas ele vai muito mais além disso. Olha isso que diz aqui em Deuteronômio capítulo 15. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração e nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Então aqui já há uma certa assistência que deveria ter entre aqueles que estão melhores, né, em condições melhores dentro das tribos e dentro do povo de Israel, para ajudar o seu irmão. Repare que ele coloca no contexto familiar, que é menos, né, favorecido do que você. Aí ele diz assim: ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Como você sabe, na lei judaica tinha essas cláusulas dentro da lei, a qual, tanto no ano do jubileu, que é os 50 anos, toda a dívida tinha que ser perdoada, certo? E de 7 em 7 anos também, na verdade, no 6º ano, era o último ano, eles também perdoavam as dívidas e recomeçavam do zero todas as dívidas que haviam entre os clãs, entre as tribos e os demais irmãos em Israel. É interessante porque em Israel atual, contemporâneo, ainda tem, né, o tempo do jubileu, eles aplicam a lei, ainda vivem debaixo da lei. E é interessante porque, chegando no 50º ano, que seria o ano de perdoar todas as dívidas, já em Israel eles não fazem mais dívidas. Na verdade, no ano anterior, eles param de fazer dívidas, empréstimos e tudo mais, porque as pessoas às vezes abusam desse princípio espiritual e acabam pedindo dinheiro mais durante esse último ano, porque eles sabem que no ano seguinte toda a dívida vai ser perdoada. Eu me lembrei aqui no Japão muito bem de quando uma pessoa vai fazer um plano de celular aqui e pede os Aerocard, por exemplo, eles estão vendo quantos anos de vista a pessoa tem. Porque se ela tiver só um ano, provavelmente eles não vão fazer um plano, porque ela pode acabar o visto, voltar para o Brasil e levar 2 anos, né, de plano aí de pagamento de celular. Então, por isso que eles não fazem planos de 3 anos para quem tem visto menos. É o mesmo princípio, a mesma ideia que nós estamos vendo aqui. Então, esse 7º ano era um ano de perdoar as dívidas. Então, muitos deles usavam e abusavam da lei para o seu próprio benefício, né? E diz assim o texto: ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado da sua terra. Então havia cláusulas, né, dentro da própria lei judaica que amparavam os pobres, ajudavam os pobres, para que ninguém tivesse numa condição de miserabilidade. Então era importante esse princípio dentro da lei judaica. Mas é mais abrangente do que isso ainda. Olha só que coisa interessante. Eu encontrei esse comentário aqui bíblico, né, que eu achei muito interessante. Olha o que ele dizia sobre a questão da escravidão e das dívidas em Israel. Ele diz assim, ó: a pobreza produzia escravos, mesmo entre os hebreus. A prática da escravidão não era proibida, mas era regulamentada mediante certos princípios humanitários. O indivíduo ou a mulher hebreu, depois de ter servido como escravo por 6 anos, era deixado em liberdade quando da chegada do ano sabático. Então, a cada 7 anos, né, os escravos eram devolvidos dentro de Israel, as dívidas eram quitadas, vamos dizer assim. E o que nós estamos já enxergando aqui, eu queria fazer trazer esse entendimento a vocês, é que dentro de Israel, principalmente, a questão da escravidão era uma questão de servitude, não era uma questão de raça, cor, etnia, como nós vemos nos tempos modernos, né, do século 20, 19, 18, etc., quando homens eram trazidos da África para servir na Europa, em outros lugares do mundo. Não era esse tipo de escravidão que nós estamos falando. A palavra escravidão talvez seja até um anacronismo, porque escravidão no tempo bíblico era contrato,
era algo que faziam-se entre pares para pagar e quitar dívidas. Então, por exemplo, se um pai de família não conseguiu plantar sementes no seu campo e não conseguiu, o tempo foi ruim naquele tempo, ele não conseguiu pagar suas dívidas, não conseguiu fazer nada, aí o que ele fazia? Ele se dava como escravo àquela família, ou como contratado pelaquela família, e ele ia trabalhar para quitar as suas dívidas, para poder pagar suas contas e tudo mais. Então havia um contrato entre pessoas, entre clãs, entre pessoas do mesma tribo e tudo mais, para serem escravos por um certo período de tempo. Mas havia uma cláusula dentro da lei que no 7º ano essa pessoa tinha que ser deixada em liberdade, porque o ano sabático ia chegar. Aí diz assim, ó, além disso, tal pessoa não podia ser despedida de mãos vazias. Então a pessoa se tornava escrava por 7 anos, né? No 7º ano era liberada, e aí ela não tinha nada, porque ela não plantou, ela não fez nada durante aqueles 6 anos. Então o senhor que a teve como escrava, servidora dela, vamos dizer assim, contratada para aquele serviço, ela não pode deixar agora a pessoa voltar para a sua casa, voltar para o seu povo de mãos vazias para que ela possa recomeçar a sua vida. Ela teria que haver algo com que a pessoa pudesse iniciar uma nova tentativa na vida. Ver os paralelos em Êxodo 21. Então eu coloquei aqui, ó, se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o Senhor lhe tiver dado uma mulher e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Isso aqui não tem gênero. Quando você lê isso aqui no original hebraico, você vai ver que, na verdade, não é homem nem mulher, não tem gênero específico essa lei aqui. Então, pode ser tanto no caso de homem como no caso de mulher, certo? Então, se porém o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Ou seja, ele foi tão bem tratado, tão mais bem tratado do que era quando ele voltou para o seu povoado, para sua terra, para sua família, que ele amava o seu senhor pelo o bom tratamento que ele recebia. Repare que não é o mesmo contexto de escravidão, certo? Era um contrato de servitude, mas por ser misericordioso, bondoso, generoso, os senhores, o estilo de vida, a qualidade de vida que esses escravos recebiam é melhor do que a própria condições que eles tinham em suas casas. Então, o que diz aqui o texto? Então ele sairá livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta, ou à lateral da porta, e furar a sua orelha, certo? Então, aqui que está muitos conceitos anacrônicos, errados, acerca de muitos evangélicos nos nossos dias que dizem que usar brinco é sinônimo de escravidão, e aí que você não pode usar brinco, que você se torna escravo. Tem todas essas ideias surgindo modernas que são fora de contexto da época, que não tem nada a ver com o brinco que uma mulher usa nos nossos dias como enfeite para beleza e tudo mais. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o que acontecia aqui? Quando esse escravo, de forma voluntária, por opção própria, ele queria continuar morando naquela casa, servindo aquele senhor, vivendo ali, aí sim a lei determinava que, para identificação que, né, diante dos outros senhores da sua região onde ele morava, que fosse um sinal a qual dizia que aquele homem agora estava livre, mas ele fez a opção de permanecer naquela casa. Então, assim, ele será escravo por toda a vida. Né? Escravo nesse sentido, de ser parte da família, literalmente, né? Nesse sentido. E se o homem vender sua filha como escrava, ele não será liberta como os escravos dos homens. E se ele não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade contra ela. Se o seu senhor a escolher para ser seu filho, lhe dará direitos de uma filha. E se o senhor tomar uma segunda mulher para si, mas não poderá privar a primeira de alimento, de roupas. Então, tem várias cláusulas, leis aqui, que tentam limitar, né, esse sentido de escravidão, esse sentido das coisas como nós estamos vendo aqui no texto. Né? O outro está aqui em Levítico: se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até um ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Olha, até a terra era devolvida a ele nessa época. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, e não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus, certo? Então, as condições eram tão boas desses escravos, né, desses servos contratados, que muitos deles não queriam voltar para o seu clã, voltar para a sua casa. Então, eu quero considerar aqui e recomendar para vocês, pena que eu não encontrei em português esse livro, mas é um livro extraordinário do Dr. Paul Copan, que fala sobre: é Deus um monstro moral?
Esse é o título desse livro, né? E ele está olhando exatamente esses conceitos de escravidão, de moralidade no Antigo Testamento, né? Daquelas, não vou chamar de chacina, mas daquelas, como é que eu posso falar assim, né? Aquele sangue que rolava para tudo que é lado no Antigo Testamento, aquelas guerras que povos eram todos dizimados e tudo mais. Ele faz um olhar crítico, textual, contextual acerca desses acontecimentos que trazem muita crítica e sugestões, né, principalmente de ateus e pessoas que dizem que a Bíblia e Deus é um monstro moral e tudo mais. E ele responde dentro do contexto cultural daquela época exatamente o que estava acontecendo por detrás de cada um desses acontecimentos, dessas histórias, e o uso da linguagem também, que eu já ensinei muitos de vocês que estão estudando a Bíblia conosco sobre hipérbole, né, que é um exagero de linguagem e todas as outras coisas. E ele vai mostrar em todos os textos essas diferenças de linguagem e o contexto da cultura atual, tá? Então, aqui está uma pequena recomendação para vocês de um livro, se você lê inglês. Eu não achei em português, talvez tenha, mas eu não achei. Mas está aqui o título do livro e o autor do livro, Paul Copan, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui exatamente esse sentido na lei judaica. E Jesus? Como que Jesus lidou com os pobres no meio dele? Olha o que diz Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então Jesus enfatizou o ministério e o evangelho, boas novas, especificamente e especialmente para os pobres. Os pobres fazem parte do reino, fazem parte do propósito de Deus, do foco de Deus em muitos casos, porque de fato eles eram os oprimidos, eles eram uma classe colocada de escanteio naquela época, e Jesus realmente enfatizou o ministério dele em direção a esses mais necessitados. Lucas 6:20 ele diz, olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, pois vocês pertencem ao reino de Deus. Aqui está o Sermão do Monte, e Lucas diz os pobres, né? Em Mateus você vai ver os pobres de espírito, certo? Então as duas versões estão corretas, provavelmente Jesus disse as duas coisas, né? Mateus ouviu o Sermão do Monte de um lado, de um lugar, talvez Lucas ouviu de outra fonte, ou ele mesmo ouviu, né, sobre esse acontecimento de Paulo, de outra pessoa. Então os dois falam sobre pobres e pobres de espírito, mas nós vemos que o foco realmente de Jesus é sobre esse ministério. E quando Jesus foi questionado acerca da identidade dele, quando os discípulos de João vieram perguntar a João, olha o que João disse. Jesus respondeu aos discípulos de João acerca da sua própria identidade. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então os pobres estavam de fato muito em evidência e muito destaque no ministério do Messias, né? E ao jovem rico, Jesus lhe disse a seguinte coisa. Jesus olhou para ele, né? E ele dizendo assim: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: obedeça os mandamentos. Ele diz: eu obedeço cada um deles. Ele estava irrepreensível quanto à lei, né? Mas olha o que Jesus diz para ele. Então ele olhou no coração. Diz o texto que Jesus olhou ele e o amou. Repare a compaixão do Mestre, a compaixão de Cristo, né? E Jesus fez uma leitura do coração daquele homem exatamente naquele momento. Ele diz assim: falta-te uma coisa. Vá e venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Reparem que fantástico, que impressionante essa passagem. Jesus chama esse homem para ser seu discípulo. E nós sabemos muito bem o que acontece nessa história, que ele nega. Por quê? Porque aquilo que estava no coração dele era o tesouro dele, e o tesouro dele eram suas posses, era o seu dinheiro, era o que ele possuía, certo? E Jesus falou, só tem uma coisa, é um ídolo na sua vida que está impedindo você de ter o reino de Deus. E essa coisa se chama dinheiro. Dê tudo que você tem aos pobres e venha e siga-me, porque tem um tesouro muito maior para você reservado nos céus. E nós sabemos que o jovem rico, né, ele virou a face e foi embora. A pergunta que eu tenho para vocês é: quantos jovens ricos haviam nessa passagem? Pois é, você sabe a resposta, né? 2. Um era dono de tudo, dos céus e da terra, tudo estava em suas mãos, e o outro era dono de posses. Um jovem rico conversando com outro jovem rico, e um foi embora triste porque não queria abrir mão do seu
poder, do seu dinheiro, da sua influência, enquanto o outro abriu mão de tudo e não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. E ao mesmo tempo, não tendo nada, ele era o Senhor e dono de todas as coisas. Um jovem rico conversando com outro jovem rico e revelando e destacando os pobres como parte do ministério. Então nós vemos que os pobres têm um destaque muito importante no reino de Deus, no ministério de Jesus, dos apóstolos, certo? E aí Tiago vai começar a conversar conosco sobre essa diferença. Então olha o que Tiago diz aqui. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, ou seja, deram um destaque, certo? E nós precisamos considerar isso como igreja, queridos. Será que nós temos feito isso? Será que nós damos um destaque, assim, exagerado a certas pessoas? Será que nós temos, infelizmente, também, sabe, colocado um holofote a mais em pessoas que podem fazer mais, ou pessoas que têm acesso à influência? Eu vejo uma igreja moderna, principalmente a igreja brasileira, que eu tenho muito acesso por ouvir, né, muito jornal, política, e ver o papel dos evangélicos dentro da cultura e da política dos nossos dias. Nós vemos esse destaque exacerbado da igreja para pessoas de posição na política, né, de influência, né? Nós vemos muitos políticos usando versículos bíblicos para respaldar suas campanhas políticas e tudo mais. Então a religião e a política estão muito, né, misturados dentro da cultura do evangelicalismo brasileiro. E eu me preocupo um pouco com isso, porque será que nós temos dado destaque a mais a certos grupos e certas pessoas? Será que é um cuidado exacerbado ou maior, né, acentuado a certas classes, certas pessoas, porque eles têm direito de têm facilidade de adquirir coisas, de conquistar coisas, de ter coisas? Será que as pessoas que, por exemplo, dão mais dízimo, mais dinheiro na igreja, têm mais acesso, têm mais liberdades, mais benefícios do que os demais? É algo a considerar, né? Nós temos um cuidado especial aqui na Home, né, principalmente no sentido financeiro, ao ponto de que nós, pastores, nós não sabemos o que entra, o que sai, nós não sabemos quem dá mais, quem dá menos, e nós fizemos isso de propósito para que, né, nós sabemos que o nosso coração é pecaminoso, nós sabemos que nós podemos correr esse risco. Eu espero que eu nunca faça isso, mas eu sou homem limitado e eu posso realmente correr esse risco de fazer acepção ou dar uma atenção maior para aqueles que podem oferecer mais ou estão, né, de certa forma, fazendo algo a mais, e isso é preocupante para mim. Eu quero ter muito temor a Deus nesse sentido, ao ponto de que eu não quero saber o que entra, o que sai, quem dá mais ou quem dá menos. Isso para mim, na verdade, não interessa, certo? E isso é complicado, né, como pastor, porque eu preciso cuidar também de vocês no sentido financeiro. Então, tem uma tensão existente aí que eu acho que ela precisa permanecer dessa forma tensionada, né? Precisa existir ainda essa tensão, mas eu prefiro ficar do lado, né, de errar no sentido de não saber, do que às vezes colocar meu coração em risco de poder dar atenção ou fazer acepção de pessoas devido às suas condições financeiras, né? Então isso está acontecendo na igreja lá, né? Seja na igreja da diáspora, né? Nas igrejas a qual o Tiago está escrevendo, nós não sabemos exatamente para quem ele escreve, provavelmente para uma grande quantidade de irmãos que estão espalhados por todos os cantos. E ele está trazendo essa analogia aqui para ensinar à igreja que nós não podemos dar destaque ao rico dentro da igreja. Então ele diz assim, ó, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disseram ao pobre, você fica em pé ali, sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Vocês não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês, ele aqui está afirmando, então isso está de fato acontecendo, era uma coisa normal naquela cultura, já na sociedade romana, greco-romana, então isso está transbordando dentro da comunidade do Cristo, a comunidade do amor, da graça, do perdão, né, do partilhar, isso está já transbordando na igreja e diz assim, vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, Jesus está dizendo, né, e através de Jesus e Tiago, o Espírito Santo está dizendo a nós como igreja, que há uma tensão existente aí, quando a questão é financeira, de posse, de riqueza, que nós precisamos ter um cuidado a mais. Isso é muito importante.
Por quê? Porque é difícil um rico entrar no reino dos céus, né? Então, o contexto que nós estamos vendo aqui é entre ricos e pobres. Nós precisamos pensar sobre essas tensões que existem. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: isso quer dizer que os ricos estão condenados ao inferno? Será que o que ele está dizendo aqui, ó, não são eles os ricos, que é o sujeito aqui dessa frase, né? Não são eles que oprimem, não são eles que arrastam vocês para os tribunais, não são eles que difamam o nome de Jesus, que vocês foi invocado, que sobre vocês foi invocado? Então ele está dizendo assim, será que os ricos estão condenados ao inferno? Será que o rico não tem lugar no reino dos céus, que é só para os pobres? Eu acredito que não. E eu vou usar outros textos bíblicos para mostrar a você que o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Então vou repetir. O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Olha o que diz Paulo a Timóteo. Ordene aos que são ricos, ou seja, Paulo está escrevendo para Timóteo em Éfeso, e já dá a entender de forma implícita aqui que existem pessoas ricas de posse dentro da igreja em Éfeso, como havia em todas as igrejas do primeiro século. Não era a maioria era de pobres, escravos, certo? Mas haviam pessoas ricas. Por exemplo, nós temos na igreja de Filipos, né, em Filipenses, nós temos Lídia, que era vendedora de púrpura, ou seja, uma mulher de posse, uma mulher rica. E não nos esquecemos que o ministério de Jesus foi todo bancado por mulheres ricas, certo? Elas que cuidavam do Senhor, elas que cuidavam, né, do ir e vir de Jesus, onde que ele ia, o que ele comia. Tinha mulheres que assistiam o ministério de Jesus enquanto ele estava na terra. E nós sabemos que em Filipenses, enquanto em Éfeso, existem pessoas ricas na igreja. Então ele diz assim, ó, esses que são ricos, que são parte do reino, diga a eles que no presente mundo, que não sejam o quê? Olha a característica aqui que não podem ser os ricos. Arrogantes. E outra coisa, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Qual é a fonte, então, de toda riqueza e que o rico precisa considerar? É que tudo que ele tem vem de Deus. Tudo é graça. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, que nós estudamos semana passada, quem é você que tem e que por ter não venha ter recebido? Certo? O que te faz maior ou que você se sobressaia sobre os demais? O que você tem que você não recebeu? É a pergunta de Paulo aos Coríntios. Ele está dizendo aqui também a Timóteo de que, olha só, tudo vem de Deus. É Ele que provê vocês ricamente. E faz isso para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Aí olha a direção de Paulo a Timóteo para os ricos que estão em Éfeso. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Okay? Primeiro princípio, então, para os ricos, que são parte do reino. Eles são parte. E olha, deixa eu abrir parênteses aqui rapidamente. Eu estou falando com você. Tá bom, gente? Porque eu sei que você não se considera rico. Você está no Japão, está ralando, trabalhando, ganhando um salário, né, da média aí, que dá para pagar suas contas somente, guardar um pouquinho, sair com a sua família, e você acha que você é de classe média aqui no Japão, né, um pobre esforçado, ou uma pessoa um pouquinho melhor de condições, mas se você for olhar estatisticamente pelo mundo, o que você ganha hoje, as pessoas ricas no mundo são aquelas que ganham no mínimo $1 por dia. A maioria não ganha isso, tá? A maioria no mundo. Então, você está provavelmente dentro do 20% dos mais ricos do mundo. Se você ganha... Eu acho que eu li uma estatística, eu lembro até, eu trouxe isso até numa pregação, que a classe A brasileira ganha R$ 9.000 por mês. R$ 9.000 por mês. Se você dividir por 5, né, pensa quanto que isso é aí. Vê se você está na classe A, classe B. Então, a classe A, topo da cadeia aqui, né? Topo da pirâmide, ganha R$ 9.000. Divide por 5 agora, isso é quanto? Se você ganha isso, você está na classe A brasileira. Só para você ter noção aqui. Isso é 9 mil um tempo atrás. Na pandemia deve ser uns 7, deve ter caído um pouco. Então, eu estou falando para você. Eu estou falando para mim. Nós somos ricos. Nós fazemos parte desse 20% dos mais ricos. Porque 80% do mundo é pobre. E aí, pobre, eu estou falando $1 por dia. Entendeu? Que nós estamos falando aqui. Então, olha, ele está falando para nós. Então, aqui vai a direção de Tiago, né, e de Timóteo para nós, para mim e para você, num país de primeiro mundo que é o Japão. Eu acho que é a terceira ou quarta maior economia do mundo, não lembro se é isso mesmo, tá? Mas ele está falando para nós. Ele diz assim, ó, ordene-lhes que praticam o bem. Então, sempre nós temos que estar prontos para fazer o bem. Tem uma oportunidade, tem uma situação, nós temos aqui na Home uma situação esse mês, né, de ajudar alguém que está passando por um tratamento de quimioterapia para ser provido, para poder ajudar um pouquinho a pagar
altas contas e nós vamos poder participar. Você pensou em pelo menos comprar para sua família e fazer o bem dessa forma? Se você não come yakisoba, você pensou pelo menos, assim, não vou comer que eu não gosto de yakisoba, mas vou dar um milão de oferta do meu, como se eu estivesse comendo para que eu possa ajudar essa pessoa? Você já pensou em colocar-se no lugar dela nesse momento? Porque, assim, não estou profetizando, por favor, tá? Não leve minhas palavras em conta nesse sentido, mas pode ser amanhã você, pode ser alguém que você ama, pode ser alguém que você quer o bem, alguém que é importante para você, que esteja passando pela mesma situação. E você vai ter um plantio agora como respaldo para dizer assim, ó, eu plantei, agora é hora de colher. Pode ser. Então pratique o bem. Agora, o que isso quer dizer, Paulo? Sejam ricos em boas obras. Então nós temos que fazer o bem e fazendo isso em dar, né? Jesus mesmo disse, melhor coisa é dar do que receber. Então sejam ricos em boas obras. Repare que ele está colocando a riqueza em outro patamar, em outro padrão aqui, ó. Ele diz assim, não sejam ricos no presente mundo. Então ele muda, transfere os ricos no presente mundo para ricos em boas obras. Os que são do reino não são ricos nesse presente mundo e nem são arrogantes. Eles são ricos em boas obras. E que mais? Eles são generosos. E olha, prontos a repartir. Jesus disse que, numa parábola, né, que tinha um louco que estava juntando, não tinha mais o que onde colocar. Diz assim, vou construir outros celeiros para colocar. E Jesus diz assim, você é louco? Se hoje mesmo Deus pedir a tua alma, o que você vai fazer com todo esse dinheiro, com todos esses celeiros cheios de trigo, cheios de coisas? Com todos esses bens, com todas essas roupas com etiqueta dentro do seu armário, com toda sua centopeia, com esses sapatos aí, para tudo que é lá que você nem usa, certo? Ei, não é aí, as nossas riquezas não estão nesse mundo, não somos desse mundo, nós somos forasteiros, Paulo vai dizer, estrangeiros nessa terra. Então, que nós que somos ricos façamos o bem, sejamos ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, olha só o que ele diz, aqui, talvez traindo aquela parábola de Jesus, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Olha só qual é o tesouro, um firme fundamento, para que a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Ou seja, ele está, de certa forma, aqui dizendo que uma vida de acumulação de bens, uma vida de prazer e satisfação e riqueza neste mundo não é uma verdadeira vida. A verdadeira vida está em ser do bem, ser rico em boas obras, generosos e prontos para repartir. Esse é o coração do discípulo de Jesus Cristo. É uma pessoa que dá, que sempre está pensando no outro em detrimento de si mesmo. Ela é outrocêntrica. Eu ouvi essa palavra de um pastor americano um tempo atrás, eu achei linda ela. Ela revela realmente o reino de Deus. Ele é outrocêntrico. Então, o que Jesus está dizendo aos ricos? Que é difícil um rico entrar no céu, mas não é impossível, certo? Jesus dá aquele exemplo de um camelo passando por uma agulha, né? Assim é difícil, mas não é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, essa é a classificação que Jesus está fazendo aqui. Então, os ricos estão condenados ao inferno? Não, se eles têm essas características aqui, ó, que embora sejam ricos, estão bem supridos aqui na terra, a riqueza deles é para fazer o bem, é para ser generosos e é para estarem prontos para repartir. Certo? Mateus 10, 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É difícil, mas não é impossível. Agora, vamos olhar para a igreja. Quais são alguns alertas que eu quero deixar acerca dessas verdades que nós estamos falando aqui? Primeira coisa, muitos confundem a fé cristã ou a vida congregacional, a igreja, como tipo de ONG ou instituição que deve exclusivamente cuidar dos pobres. Mas, embora isso seja indispensável no reino de Deus, não é, vou repetir, não é o papel exclusivo da igreja. Okay? Paulo diz aos Coríntios, naquele capítulo do amor, que nós conhecemos assim, que está inserido dentro do contexto igreja. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, ele está falando da intenção e da motivação, nada disso me valerá. Então precisamos entender em primeiro lugar, a igreja não é uma ONG, a igreja não é um lugar de distribuição de alimento, né? Não é esse o papel exclusivo, é um papel indispensável. Não dá para ser igreja sem abençoar, sem fazer missões, sem cuidar dos pobres, do órfão e da viúva. Tiago mesmo vai dizer que esta é a verdadeira religião. Então nós precisamos entender que esse papel é indispensável na igreja, mas não é o papel principal. O papel fundamental, principal da igreja é anunciar o reino pelo evangelho.
Esse é o papel, é espiritual, não é material e físico, não é deste mundo, é sobre a eternidade. O papel da igreja é isso. E um dos ministérios, entre outros, é de fato cuidar dos pobres. Então nós precisamos realmente fazer essa ressalva aqui, porque muitas pessoas veem a igreja com esse lugar, uma ONG que tem que estar correndo para lá e para cá para suprir necessidade de todo mundo ao seu redor. Sim, a igreja precisa participar efetivamente da vida dos seus membros, das pessoas necessitadas ao seu redor, principalmente dos seus vizinhos, daqueles que precisam de um cuidado. Participar, isso é indispensável, mas não é o papel fundamental da igreja. Nós precisamos, de uma vez por todas, ter maturidade para desenvolver isso e entender isso de uma forma melhor. Ok? Aí ele continua. No capítulo 2, versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrado na escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Aí eu tenho outra ressalva para fazer aqui, que é o seguinte: às vezes, ofertar e dar para alguém necessitado pode ser um desserviço a ela. Tem gente que aproveita, que usa da autocomiseração, do vitimismo, para poder se aproveitar de instituições de caridade, como a igreja e como outras, né? Instituição que promove o bem, que fazem o bem. Então, nós precisamos entender que também esses recursos são recursos do reino, são recursos de pessoas que trabalham duro para oferecer e darem as suas ofertas dentro de uma comunidade como uma igreja, e nós precisamos ser responsáveis e tementes a Deus no administrar dessas ofertas, desses dízimos e tudo mais. Então não é sair distribuindo dinheiro para tudo que é lado, não. Por quê? Porque se não tivermos amor envolvido com a entrega, ele é insípido, ele é sem fruto, ocioso, ele não promove o bem e não transforma vidas. Então pode ser que muitas pessoas, sabendo que a igreja tem essa característica altruísta, aproveitam dela. Eu já tive um caso desse na igreja, na verdade eu tive vários casos, mas teve um que chamou muito a minha atenção, porque nós estávamos fazendo cesta básica todo mês, aí no primeiro mês a gente deu, no segundo mês a gente deu, no terceiro mês essa família ainda estava necessitada, e eu fui descobrir por que eles não conseguiam sair desse círculo, né, de ficar sempre dependendo da igreja para cestas básicas. Então eu fui fazer uma visita, né, e chegando, conversando com essa pessoa, eu descobri que, na verdade, ela estava usando da cesta básica da igreja para tirar um pouquinho mais de dinheiro no final do mês e comprar cigarro e bebida. Então ela não estava comprando comida para casa, porque a igreja estava suprindo, e eu cheguei lá, estava um monte de cigarro, bebida para tudo que é lado, e a criança sem leite dentro de casa. Então, por isso que nós precisamos ter bastante cuidado, respeito com as pessoas que entregam e entender que se o amor não estiver ligado e a gente não for lá para também não só dar o peixe, mas dar a vara para que a pessoa aprenda a pescar, é importante nosso papel nesse sentido. Paulo vai dizer que aquele que não trabalha não pode comer. É o apóstolo Paulo que diz isso. Então, entender essa reciprocidade de responsabilidade que deve existir, tanto aquele que recebe como aquele que dá. Tementes ao Senhor, né, trabalhando com responsabilidade, e aquele que recebe também, sendo responsável pelo aquilo que recebe, para que possa usar, né, de forma honrosa, de forma temente a Deus também nesse sentido. Okay? Isso é muito importante. 8-11, ele diz: pois quem obedece toda a lei, ele retorna à questão religiosa agora. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, você já conhece pessoa que diz assim: não, tá tudo certo entre eu e Deus, eu não mato, eu não roubo, não faço mal a ninguém. Como se isso garantisse alguma coisa, né? Mas nós precisamos entender que a salvação não é baseada em mérito, mas na justiça de outro alguém. Esse é o princípio do Evangelho, certo? Que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E este é o amor de Deus que nos constrange. Então, pessoas que dizem assim: não, mas eu assisto uma pornografia, né? Eu tiro. Eu fraudo um pouquinho no meu trabalho, algumas coisas, roubo um papel, alguma coisa e trago para casa do serviço, né? Esses delitos pequenos, vamos dizer assim, mas eu não roubo, não mato, não faço mal a ninguém. Sabe como as pessoas começam a colocar na balança os seus pecados e tentar considerar se elas são salvos e merecedoras de salvação? Bom, o que a Bíblia nos diz é que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, não é obra para que ninguém se glorie, certo? Então nós precisamos entender uma coisa que é muito importante, eu tenho dito isso toda a minha vida e todo o meu ministério. Não é a intensidade da sua fé que te salva, e sim
o objeto dela. Quem é o objeto dela é Jesus. Você está salvo pelo mérito dele e não pelo seu próprio mérito. Não é seu empenho, não é seu esforço, não é sua religião, não é sua caridade, não é nada que você faz que garante você um pedacinho do céu. É a salvação que vem pela graça mediante a fé, pelo mérito de Cristo. Ou seja, a justiça de outro alguém que foi feita por você e dada a você de graça. Por que é de graça? Porque que Deus escolheu esse meio e não por esforço ou mérito para que ninguém se glorie. Isso que o texto diz. Então não é a intensidade da sua fé. Isso quer dizer que então, pastor, vou deitar aqui na minha rede espiritual e agradecer a Jesus, estou salvo, não preciso fazer mais nada? Pois é, Romanos capítulo 6 é o texto que você precisa ler então. Porque Paulo vai dizer assim, então, já que é graça, já que é tudo isso, então vamos pecar mais porque a graça mente. Aí vai dizer assim, não é isso que eu estou falando, né? Porque aquele que foi salvo, aquele que nasceu de novo, isso que salvação significa que as suas obras agora se alinham com a vontade de Deus. Por isso que o salmista vai dizer assim, deleita-te no Senhor, vírgula, calma. O que é deleitar-se no Senhor? É experimentar quem Deus é participar da natureza divina, é ter um coração transformado e uma mente renovada, é uma pessoa que está em Cristo Jesus. Quem é esse? É aquele que deleita-se no Senhor. Aí o texto diz, depois de uma vírgula e uma pausa, então ele realizará os desejos do teu coração. Quais são os desejos desse coração? Os mesmos desejos daqueles que deleitam-se em Deus. É fazer a vontade do Pai. É a vontade do Pai que se estabelecerá sobre essas vidas. Então, esse papo de gente que fala assim, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém, eu e Deus estamos juntos. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não garante absolutamente nada. Porque a salvação não é baseada em mérito, e sim na justiça de Cristo por nós. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Se você observa toda a lei, mas tropeça em um ponto, você tropeça em toda a lei. Você é transgressor a partir de um ponto. Sabe quantos pontos tinham na lei? E sabe quantas vezes os judeus iam uma vez por dia diante de um mural que tinha 613 leis? Eles tinham que observar 613 leis todos os dias. Então ele estava lá, um judeu lá, 1 check, 2 check, 3 check, 4 check, 5 check, já chegou no 6, já começa de novo, porque você agora tem mais um dia para tentar chegar aos 613. E sabe o que a lei está nos revelando, de certa forma? É que ninguém consegue ser justificado pela lei. E toda a carta de Paulo aos Romanos é dentro desse tema. A justificação pela fé e pela graça, e não por obras. Então nós precisamos entender que Tiago está, de novo, revelando esse princípio aqui, que nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Cristo fez por nós. 12:13. Falem e agem como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, ou seja, da nossa consciência, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, qual é o padrão desejado por Deus? O que nós podemos ver aqui? Primeiro, Jesus diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Gálatas 5, Paulo diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um fardo, a um jugo, a um peso da escravidão. Que escravidão? Quanto à lei, porque quando Cristo morreu por nós e nós reconhecemos, e assim, eu não gosto de falar que aceitamos Jesus, né? Porque ninguém aceita Jesus, é Ele que nos aceita. Mas quando o Evangelho chegou e nós cremos na boa nova do reino de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, então nós fomos justificados. Isso significa agora que Bota no mudo aí, pessoal, senão a gente não consegue ouvir aqui direito. Então, o domínio da lei, né, não está mais. Lindo. Então, o que acontece? Isso, bota isso não de novo. Então, o domínio do pecado já não está mais sobre nós. Nós conseguimos agora, o que Cristo fez por nós é quebrar, acabar com o domínio do pecado. E nós podemos agora dizer sim para Deus e não para nós mesmos. Então, o jugo da escravidão acabou, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, qual é a questão que ele está falando aqui sobre misericórdia e juízo? Ele está falando de uma questão de prioridade, não de injustiça. Ou seja, a prioridade é exerça a misericórdia. Quer dizer que abandonamos a justiça? Não.
Nós entendemos que quem julga é Deus, o juízo pertence a Deus. É isso que Tiago está tentando conscientizar seus leitores. É que nós seremos julgados pela nossa consciência, e não mais pelas obras, e não mais pela lei, e nem pelo jugo da escravidão da lei. Nós seremos julgados por cada palavra que sai da nossa boca, porque é o que sai da boca, é o que está cheio o coração. Ou seja, Jesus está nos revelando que é a consciência que será julgada diante de Deus. E se nós somos e fomos misericordiosos, nós vamos obter misericórdia de Deus. Porque a misericórdia, diz o texto, triunfa sobre o juízo. Então, é uma questão de prioridade. Nós devemos sempre optar pela misericórdia em detrimento do juízo. Coloca o juízo sempre de lado, meu irmão. Isso quer dizer que nós não devemos julgar? Não. Mateus 7, que muitos crentes usam de forma completamente equivocada, não diz que nós não devemos julgar. Diz que nós nunca devemos julgar de forma hipócrita. É isso que ele diz assim, antes de você olhar, né, o cisco que está no olho do seu irmão, olhe a trava que está no seu olho. Ou seja, não façam julgamentos hipócritas. Nós devemos julgar uns aos outros sempre, porque é assim que nós nos aperfeiçoamos, nos santificamos. Se eu estou aqui com o Osmar, que está aqui participando com a gente, eu chego para o Osmar, Osmar, gostei do jeito que você tratou a Sandy, por favor, não faça isso, você é um homem de Deus, cuide da sua esposa, proteja ela, guarde ela, o coração dela. Não gostei do jeito que você falou com ela, meu irmão, por favor, não faça isso, né? É meu papel como irmão em Cristo cuidar do meu irmão e cuidar da sua família e cuidar do testemunho dele diante dos demais. Então eu estou julgando ele por aquela atitude? Estou, mas eu não posso fazer esse julgamento fazendo a mesma coisa com a Andréia. Se eu trato a Andréia mal, se eu falo mal da Andréia, se eu trato ela com estupidez também em público, eu não posso chegar para o Osmar e falar que ele está fazendo isso com a Sandy. Porque seria hipócrita. E aí Jesus condena esse tipo de juízo. Por quê? Porque a misericórdia precisa ser prioridade acima da justiça, acima da injustiça. Que nós sempre possamos optar pela misericórdia aquém do juízo. Bota o juízo sempre de lado, coloque sempre segunda opção. E sempre quando você for julgar alguém, lembre-se que quando você aponta o dedo para cá, tem 3 apontando para você. Então, cuidado com isso, isso é muito importante. E aí tem a última coisa que eu queria falar com vocês, que é a parábola mais extraordinária de todo o texto bíblico. É a parábola do credor incompassível. Quem lembra dessa parábola? Vamos ler ela? Diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Está aqui, ó. É o mesmo conceito de escravidão que nós vimos no Antigo Testamento, certo? Se você não consegue pagar, você faz um contrato com quem pode pagar e aí você acerta isso pela escravidão. Ou se você não quer se tornar escravo, aí tem outros remédios, outras coisas que podem ser feitas para poder realmente quitar essa dívida. No caso dele, era a prisão aqui, né? Ele seria preso porque ele não tinha condições de pagar isso. O servo, então, prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida. Ele não só diz assim, me paga depois. Ele cancelou, ok? Não tem mais dívida, é uma dívida impagável, tá, gente? Uma dívida impagável. No texto original é uma dívida impagável. Então, repare, ele teve compaixão e o quê? Cancelou a dívida. Não é falou assim, bota na conta e vai me pagando aos pouquinhos. Cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, olha, o cara acabou de sair de uma situação onde que milhões, vamos botar milhões de dólares, foi perdoado da conta dele. Imagina isso, você sair de um lugar desse, imagina a alegria, o peso que sai das suas costas, imagina a paz que você estava sentindo. Mas olha o que o texto aponta, que na verdade as circunstâncias que estavam pressionando, oprimindo aquele homem, na verdade não eram o que de fato estava errado nessa história. Era algo mais profundo, algo dentro do coração dele que era o problema. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um de seus conservos, alguém do mesmo nível que ele, do mesmo lugar que ele devia 100 denários. Um denário era a quantia de um trabalho de um trabalhador por um dia. Ele devia 100 dias de trabalho a ele, tá? Vamos colocar assim. Agora, no original, dessa ideia de que um era lá em cima e o outro era aqui embaixo. Era centavos para milhões. Essa é a diferença que nós vemos aqui, ok? Diz o texto que ele agarrou esse homem, que devia esse pouquinho, e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou. Mesma atuação, mesma situação que ele fez com o Senhor. Tenha paciência comigo. É quase as mesmas palavras, né? E eu pagarei a você. Mas ele não quis.
Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Está aqui o princípio, ó, misericórdia, assim como foi com Tiago, que está expressando lá que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus está aqui ilustrando isso para nós nessa parábola, né? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Jesus agora traz todo esse contexto de pagamento de dívida e diz que o perdão também é uma dívida que precisa ser paga. E se você não pagar essa dívida, se você não perdoar essa dívida, melhor dizendo, você também não será perdoado. E aqui vem a oração do Pai Nosso, né? Perdoai as vossas ofensas. Aí tem o assim como. Ou seja, esse perdão das nossas ofensas que nós pedimos ao Pai é condicional a nós perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, daqueles que nos ofendem. Então tem um condicional que é perigoso, que é eterno, que é uma coisa séria. Então jamais um cristão deve deixar de perdoar. Jamais, vou repetir, um cristão deve deixar de perdoar alguém. É isso que essa passagem está nos ensinando aqui, que a misericórdia triunfa sobre o juízo e o perdão é algo é algo que não é opcional. Você precisa sempre perdoar. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então vamos concluir isso. A imparcialidade de Deus se revela em seu ato de amor extremo. Não é isso que nós vemos na cruz? Ele abre os braços e chama todos os homens a se arrependerem para receberem o perdão dos seus pecados e a vida eterna. A imparcialidade de Deus se revela em seu ato de amor extremo. Diz o texto: pois o amor de Deus nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, então peraí, olha só que tem uma conclusão desse princípio aqui espiritual. O amor de Cristo nos constrange. Como que o amor de Cristo nos constrange? O que o amor de Deus é? É que nós estamos convencidos que ele morreu por todos. Então Deus não fez acepção de ninguém e ele morreu por todos. Então se todos, ele morreu por todos, agora logo todos morreram nele. É a figura do batismo aqui se apresentando para nós de uma forma muito clara aqui, certo? E ele morreu por quê? Por todos, para que aqueles que agora vivem não vivem mais para si mesmos. Por quê? Porque como aquele homem da história, da parábola, certo? Ele não tinha nada a oferecer, ele não podia pagar a dívida e ele foi perdoado. Ele foi cancelado a sua dívida. Então ele não vive mais, ele vive agora como um ato de gratidão àquele Senhor que pagou o preço pela sua dívida. Então nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos por aquele que morreu e ressuscitou. Agora, olha como ele vai fechar isso aqui. De modo que, de agora em diante, por causa desse amor que nos constrange e nos perdoou, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Peraí, Paulo, explica isso aí direitinho. O que você quer dizer? Que a gente tem que olhar um para o outro e ver como seres espirituais? É. Olhar para os outros e verem como não mais seres humanos? É isso mesmo que você está dizendo? É, ninguém olhe mais da vista, do ponto de vista humano. Por quê? Porque se o perdão alcançou a todos, todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo lugar, e todos nós fomos perdoados por Deus. E isso nos constrange ao ponto de agora não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Ou seja, eu não consigo mais ver o Osmar, a Adriana, a Thalita do mesmo jeito que eu via antes. Porque antes, eu sempre, porque meu coração ele é incorrigível, ele é pecador, ele é limitado. Ele sempre parte dessa visão de que as pessoas ou me devem me devem alguma coisa, ou eu mereço alguma coisa delas. Sempre há um sentido de reciprocidade, um desejo, uma expectativa acerca dos nossos relacionamentos, certo? Sempre tem uma dívida rolando. Essa palavra talvez certa. Sempre tem uma dívida rolando em todos os nossos relacionamentos. Há expectativas de ambos os lados. E Paulo está dizendo assim, agora que vocês foram perdoados, agora que Cristo morreu por vocês, e todos vocês estão mortos em Cristo e vão viver para Ele, não olhem mais um para os outros como se fossem
meros humanos e que não coloque condições nas relações entre vocês, porque o perdão de Deus alcançou a todos e Ele amou vocês igualmente. Então vocês são todos irmãos. Ninguém deve nada a ninguém. Por isso que Paulo vai dizer: se você deve alguma coisa, deva o amor. Olha só que coisa linda. Aí diz assim: ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, como humano, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Nós somos nova criação. E quando nós olhamos uns para os outros, nós nos vemos como pessoas perdoadas e amadas por Deus. Estão no mesmo lugar, lutando umas pelas outras, vivendo umas pelas outras, servindo umas às outras, não deixando que haja parcialidade entre nós, não deixando que ninguém passe necessidade. Nós somos um agora em Cristo Jesus e nós precisamos considerar isso todos os dias. Que lindo, né? Imagine uma comunidade assim. Imagine uma igreja com essa sensação fluindo no meio dela. Uma igreja que sabe que somos parte de um todo, dessa nova criação que Deus agora está sendo manifestada e será concretizada um dia na eternidade. Quando nós começamos a nos enxergar assim, meu irmão, o amor, ele alcança todos, ninguém passa por necessidade, ninguém clama por justiça, mas todos estão vivendo misericórdia, todos estão perdoados, então nós perdoamos uns aos outros. Nós começamos a realmente entender o que é ser nova criação, do que é estar em Cristo. Isso é algo que Deus deseja, que Deus espera, e essa é a noiva que Jesus vem buscar. Que possamos ser assim, que a misericórdia triunfe sempre sobre o juízo. Em nome de Jesus. Amém? Bom, quero deixar agora para vocês perguntas, comentários, qualquer coisa que você queira colocar agora. É a sua vez de interagir comigo aqui, interagir com seus irmãos. E não tem pergunta errada, não tem pergunta ignorante ou burra, tá? A pergunta errada é aquela que não é feita. Então, por favor, não fique envergonhado, porque aquilo que você pode perguntar, talvez muitas pessoas querem saber. E aí você pode tirar dúvida aqui de todo mundo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Talvez não nem perguntar, é um comentário que você gostaria de fazer diante da apresentação de hoje. E eu quero que também seja edificado por você. Alguém? Pode abrir seu microfone e falar. Pode falar, Adri. Voltando lá atrás, lá no começo, lá que você estava falando sobre a lei, né? Noemi, Ruth, Boaz, se encaixa dentro desse contrato de escravidão, Isso, resgatador. exatamente. E tinha outras cláusulas de redenção, por exemplo. Então, o que Ruth está clamando aqui, invocando? O contrato de redenção, porque era da mesma família. Então, ela tinha direitos sobre Boaz, diante da lei. Então, ela não está usurpando ele, tentando fazer com que ele fique com ela. Ela está invocando a lei, entendeu? Quando ela vai... O fato dela, de Ruth ter esse direito é porque ela adotou ela como filha, no caso. Nem mais do que filha, como esposa mesmo, porque ela tinha direito sobre isso por causa dessa questão dele ser o redentor dela. Porque... Não, eu falo, é isso. Mas quem passa é Noemi, não é? Para Ruth? Eu acho. Porque ele é conhecido, ele é parente de Noemi, né? Ele é casado com Noemi e ela era casada com um dos filhos dele. Não era isso? Não, a Ruth é a Ruth é a nora. É nora. Isso. Ela é de outro povo, né? Ela é moabita. Isso. Isso tipifica Cristo? Boaz? Boaz é o Cristo, a figura de Cristo no Antigo Testamento, é o redentor de todos os povos. Então, e ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. Porque ele aceita ela de outro povo, né? E trata ela. Por causa da lei, porque ela se submeteu à lei casando com da tribo, do clã. E ele tinha que assumir ela por ser redentor do clã e o mais velho. Sim. Era a lei. Então ela estava invocando a lei dentro daquele conceito. E havia muitas cláusulas dentro da lei mosaica para proteger, principalmente, olha só que coisa interessante nesse conceito de escravidão e tudo mais. Haviam leis principalmente para cuidar do escravo, do estrangeiro e da viúva. O povo de Israel tinha um cuidado com os mais necessitados que era extremo, certo? E nós precisamos entender esse princípio espiritual. Por que esse povo é tão próspero? Porque eles, de fato, entendiam que eles eram aqueles que deveriam abençoar as famílias da terra.
Não havia dúvida sobre quem eles são, quem eles eram, entendeu? Então, esses princípios foram agora abraçados e, debaixo da obediência da lei, a Ruth é redimida, certo? Ela conhecia a palavra e ela tinha direitos, né, de ser redimida por Boaz. E ela sabia porque ela declara isso claramente para ele. Quando ele não queria nada com ela, ela diz assim, mas você tem que me redimir, entendeu? Porque está na lei isso, você precisa obedecer à lei, entendeu? Então ele vai para o centro da cidade, porque parecia que havia outros redentores que estavam na frente dele. Ele que paga a dívida, ele que pega a dívida. Do sapato lá, que tem sapato, não sei o quê. E aí ele descobre que ninguém quer redimir ela, então ele está na linha de redenção. Então ele precisa redimi-la. E é lindo esse resgate de Ruth, porque revela o que Cristo fez por nós, sendo ele judeu, né? Abençoou todas as famílias da terra também. Da terra. Ok. Maravilhoso. O que mais? Obrigado. Obrigada. Alguém? Alguma pergunta? Quer escrever no chat aqui? Pode escrever. A Thalita está aí também. Né? Deixa eu até pegar aqui de volta, para te ajudar. E aí? Alguém mais? Senão nós vamos orar e vamos fechar aqui. Tem alguém que você tiver uma pergunta, um comentário, alguma coisa a mais? Não? Dá-lhe uma? Dá-lhe duas? Ok. Então, vamos terminar, antes da gente orar, pensando em uma coisa como igreja local agora. Nós precisamos aumentar nossa generosidade em 2021. E eu não falo de você dar dinheiro na igreja, eu falo de nós alcançarmos mais pessoas através dos recursos que Deus tem nos dado. Isso é através do instrumento, um dos instrumentos que é a igreja? Sim. Nós precisamos ter um compromisso maior de generosidade nesse ano como igreja, o coletivo, mas também no nível pessoal. Quem sabe Deus toque seu coração hoje, você comece a separar uma quantia aí para você abençoar alguém realmente mensalmente. Eu tenho sempre esse princípio, né, de que separava sempre uma porcentagem para abençoar uma mãe solteira, abençoar alguém que está realmente passando um momento difícil. Isso é um valor que eu preciso melhorar, aumentar, né, fazer outras propostas nesse sentido, mas sempre tive isso como um princípio, de poder ir além, de poder transbordar, de poder andar na milha extra, como Jesus nos ensinou. Então eu queria muito que você pensasse nisso, e como você pode ser mais generoso. Você viu lá, Deus quer que os ricos sejam praticantes do bem, façam boas obras, sejam generosos e aprendem a partilhar o que têm. Então, que nós, os ricos, né, do primeiro mundo, que vivem no Japão, que tem um salário excelente, que paga nossas contas, e temos ainda demais, sobra para o reino e para abençoar pessoas, que nós possamos fazer um compromisso de fazer a misericórdia, nesse sentido, triunfar, né, sobre a razão, triunfar sobre o nosso orçamento, que às vezes a gente fica com esse medo que vai faltar no final do mês, porque o texto tem uma promessa, não sei se vocês repararam isso, mas o texto tem uma promessa linda, que Deus não deixará faltar, né? Que Deus irá suprir tudo aquilo que nós precisamos. Isso é algo assim maravilhoso de saber, que eu vou ser cuidado com Deus se eu fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, por favor, né, faça isso. Olha o que diz aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês de novo essa parte do texto aqui, só para você ver que eu não estou falando besteira. Olha o que diz em Deuteronômio aqui, certo? Aqui, ó. Ele apelará ao Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dele, né, esse que pede, esse que está necessitado, está buscando ajuda, dele generosamente, sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Está aqui a promessa. Então, está prometido, irmão. Sabe o que é isso? Tem uma garantia de que quando você cuidar do seu próximo, quando você cuidar dos outros, Deus vai cuidar de você e vai te abençoar mais do que você precisa. Então, façam propostas com Deus de abençoar, de ser generoso, de partilhar nesse ano de 2021. Pastor, nós estamos no meio de uma crise. Eu sei. Crises são oportunidades de nós mostrarmos em quem está a nossa confiança de fato. Então, faça isso, que o Senhor te abençoe para isso. Em nome de Jesus. Amém? Que a misericórdia triunfe sobre o juízo na sua vida também, em todas as áreas. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse tempo, que possamos agora aplicar, usufruir de tudo isso que a tua palavra nos revelou hoje. Que possamos ter cuidado em lidar com os menos favorecidos, com aqueles que estão abaixo no sentido social, e cuidar e zelar por eles, e sermos generosos e praticar boas obras no sentido de partilhar aquilo que o Senhor mesmo já nos deu. Senhor, tira toda a ganância,
toda avareza, todo egoísmo que possa existir em nossos corações e nos leve a ser um povo que triunfa sobre o juízo, um povo misericordioso, porque a tua palavra diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que isso seja um marco, uma verdade sobre nós como igreja, como filhos de Deus, Senhor. Abençoe meus irmãos, dê uma noite de descanso e novas forças deles para essa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui com a gente nessa noite e que o Senhor te faça prosperar, crescer, para que você tenha muitas responsabilidades nele, para que você possa partilhar e ser generoso em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Boa noite. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Próxima quarta-feira, vamos continuar estudando a carta de Tiago. Deus abençoe vocês.